Eu vou ficar sem o chat, mas, por favor, fiquem à vontade, tá? Na hora que vocês quiserem interromper, perguntar, à vontade, à vontade, à vontade. Léo. Chegou, Léo. Léo, estava esperando você para começar a aula, meu compadre. Beleza? Começa então, gente, a nossa aula hoje. Vou começar a falar das reações de substituição. São reações muito mais importantes no sentido de cobrança de prova, em prova estilo Enem, do que as reações de adição. Então, em termos de preferência nacional, as reações de substituição levam uma grande vantagem na preferência de quem programa, quem produz, quem cria as questões na prova de Enem. Aí. Esquema geral, A mais B dando C mais D. A letra A é o substrato, a letra B é o composto que representa o reagente. E em cima da setinha da reação, eu vou escrever aqui para você. Faço questão de escrever para você. Aqui, ó. Aqui em cima, você não pode esquecer isso de jeito nenhum. Apesar da minha letra estar feia aqui escrevendo desse jeito, mas você não pode esquecer que as reações de substituição são todas elas catalisadas. Não há como eu fazer uma reação de substituição sem que tenha a presença de um catalisador. Por quê? Porque essa letra S aqui, ó, essa letra S aqui, vou mudar de cor só para chamar a atenção. Esta letra S da palavra substituição, você já sabe que significa sigma, você já sabe que significa strong, que a ligação sigma é forte. Você sabe que esse S significa saturada, a cadeia é saturada, quem faz substituição. Esse S vem da palavra estável, forcei a barra para escrever estável, sem a letra E. Estável, caracterizando, então, compostos que apresentam ressonância, que tem 2 S. Então, quem tem ressonância é altamente estável. Por esse motivo, eles vão preferir fazer as reações de troca, de substituição, ao invés das reações de adição. Então, se eu tenho uma ligação sigma, eu vou romper essa ligação sigma e vou trocar algo do meu substrato por algo do meu reagente. Legal? Lembrando também que essa letra S pode ser usada para a palavra Sites-F, aquela regra da química orgânica que fala para retirar hidrogênio do carbono menos hidrogenado, vizinho ao carbono do grupo funcional. Então, eu vou tirar hidrogênio de quem tem menos. E nas reações de substituição, a gente usa muito isso. Tranquilo? E não pode esquecer também que, como eu disse, que a reação de substituição só ocorre em presença de catalisadores. É claro que você não pode esquecer que catalisador é escrito com a letra S, e não Z. S de substituição. Tá? Grande Serjão, bem-vindo. Torcedor do time que é amigo do VAR. Pelo amor de Deus, hein? Esse Flamengo, vou te falar um negócio. Beleza. Então, ó, falei da substituição. Característica da substituição são aquelas reações nas quais um átomo ou um grupo de átomos da molécula orgânica, exatamente do substrato, é substituído por outro átomo ou por um grupo de átomos. E os compostos mais comuns de realizar a reação de substituição são o alcano, por ser saturado, hidrocarboneto aromático, por possuir ressonância, e isso causa a eles uma enorme estabilidade molecular. Os álcoois, porque nessas reações de substituição, o álcool ele pode perder só o hidrogênio da hidroxila, mas pode perder toda a hidroxila, então sempre reações de substituição. Os fenóis, por sua vez, eles podem, nas reações de substituição, perder o hidrogênio da hidroxila, por isso que o fenol é ácido. Os haletos orgânicos, reagindo em presença de água, eles vão perder o halogênio, eles vão substituir o halogênio. Os ácidos carboxílicos e seus derivados, éster, amida, anidrido, cloreto de ácido, todos os derivados dos ácidos carboxílicos farão reação de substituição. E isso eu vou provar para vocês, tá? No momento certo, que os ácidos carboxílicos dentro do grupo carboxila,
dentro do grupo C-OH, existe um processo que nós chamamos de ressonância. E se os ácidos carboxílicos apresentam dentro do grupo carboxila o fenômeno da ressonância, este grupo carboxila é de altíssima estabilidade. Por isso que eles preferem fazerem reações de substituição. Mas eu vou explicar isso no momento certo, podem ficar tranquilos. Então, a primeira reação de substituição é uma das reações mais benquistas, mais gostadas, vamos dizer assim, dos professores que preparam provas de vestibular, halogenação de alcano. Por exemplo, você vai fazer prova, além da prova do Enem, você pretende fazer uma prova de faculdade particular, pode ter certeza que a halogenação de alcano está entre as 5 reações mais pedidas em provas de faculdades particulares. O exemplo é a Suprema, por exemplo. Sempre tem uma questãozinha disso. E na halogenação de alcano, eu mostro para você que o alcano, sendo um composto saturado, ele vai perder hidrogênio. E quando eu quero halogenar, é natural que esse hidrogênio que saia vá ser substituído por um halogênio, óbvio. E nós sabemos que o halogênio pode ser flúor, pode ser cloro, pode ser bromo e pode ser iodo. Especificamente, eu peço para que vocês guardem cloro e bromo. Então, na halogenação, é muito mais comum nós fazermos a halogenação com cloro, que nós chamamos de cloração, ou fazermos uma reação de halogenação com bromo, que nós chamamos de bromação. Flúor, muito pouco provável, porque o flúor é um elemento muito eletronegativo, e a nossa querida presença do iodo também vai permitir que nós tenhamos uma dificuldade muito grande nas reações, porque o iodo já representa uma substância muito pesada, portanto, lenta nas reações. Então, é mais ou menos cloro e bromo quando a gente halogena alcano. E sempre quando eu fizer a halogenação de alcano, eu vou ter que fazer a halogenação em presença de luz, em homenagem a Ana Clara Viol, luz. Então, eu só posso halogenar alcano se nós tivermos luz, ultravioleta, raio ultravioleta. A formação, no momento da halogenação, a intenção é produzir haletos orgânicos. Olha lá a reação de substituição. Olha lá a reação de halogenação. Olha a presença da luz, que é representada ali, dá para você ver claramente, que está sendo representada pelo símbolo do lambda, né? Que este lambda aqui, ó, essa girafinha vista de lado, significa incidência luminosa. E esse calor aqui, que muita gente confunde, acha que tem que ter calor, ele é provocado pela incidência de luz. Se você aumenta, se você incide a luz, claro, a temperatura da reação vai aumentar, a temperatura do momento acaba se alterando para mais, tá? O que vai acontecer nessa reação? Vai acontecer da quebra do bromo, da ligação em partes iguais, homólise, provocada pela luz, luz. A quebra da ligação entre carbono e hidrogênio, é o hidrogênio que vai sair. Não há como você quebrar a ligação carbono-carbono. Primeiro que a energia de ligação é muito mais alta, é muito mais difícil. Segundo, que o bromo não tem essa pretensão de ele, sendo um elemento que realiza uma só ligação, tentar substituir um elemento que faça 4 ligações. Naturalmente, isso não vai acontecer. Por isso que a quebra entre carbono e hidrogênio, ela é fácil de acontecer, mais fácil, claro, mas ela precisa da luz, né? Luz. E a troca vai acontecer, formando um haleto orgânico mais HBr do outro lado. 2 coisas que eu queria que você guardasse. Primeiro, que essa reação, eu substituí aquele hidrogênio, mas eu poderia ter substituído qualquer outro hidrogênio. Se você perceber, esse carbono aqui, ó, ele é primário, e esse carbono aqui também é primário. Então, eu posso tirar o hidrogênio que eu quiser. Os 2 carbonos são primários. Agora, se eu tivesse carbono terciário, eu teria que tirar prioritariamente o hidrogênio do carbono terciário, fazer a substituição nele, prioritariamente. E se eu não tivesse carbono terciário, mas tivesse carbono secundário, eu tiraria primeiro do carbono secundário. Por isso que a reatividade dos carbonos está intimamente ligada ao número de hidrogênios. Quanto menos hidrogênio o carbono possuir,
mais reativo ele será. Quem diz isso é o Fará? Não, Sites-F. Eu vou tirar hidrogênio do carbono menos hidrogenado. O gasto de energia é menor. Tá? E a segunda coisa que você não pode esquecer é que essa reação aí, ela depende da luz. Luz não, luz. Ela é uma reação fotodependente. Por isso que eu posso falar que essa é uma substituição fotoquímica, porque ela só vai acontecer em presença de raio ultravioleta. Tá aí, classificamos a reação como SRL. O que é isso? Substituição por radicais livres. Tá? Essa é fácil. Agora, essa daqui que eu queria que você tomasse bastante cuidado com ela. Essa que vale a pena. Observa só a presença da luz. Isso aí é uma cloração. E é uma cloração do metilbutano, que é um alcano ramificado. Um alcano ramificado que tem carbono terciário. Olha lá. Tem carbono secundário. Tem carbono primário de um lado e primário do outro. São dois carbonos primários diferentes. Aí você vai falar assim, mas e esse carbono primário aqui, pô? Por que você não falou nada dele? Ele é primário também, Fará. Por que você não falou nada dele? Ué, porque esse primário aqui é igual a esse primário aqui, ó. Aí tem gente que fala assim, pô, eu não entendo o que esse cara fala, bicho. Eu não entendo nada que esse camarada fala. Olha que chique, gente. Considera a cadeia principal aqui, essa aqui, ó. Esse carbono é primário. E esse metil vai estar preso no carbono 2. Correto? 2-metilbutano. Eu vou apagar agora, hein? Olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. Olha que chique. Vou considerar essa cadeia principal, ó. Presta atenção, hein? Você vai ver que esse radical metil está preso em qual carbono? 2. Então, tanto esse carbono CH3 como esse carbono CH3 são iguais, porque de qualquer maneira, qualquer modo que eu vá considerar a cadeia principal, haverá sempre uma ramificação metil no carbono 2. Por isso que esses dois carbonos primários são iguais. Por isso, concluindo, né? Nessa estrutura, eu tenho 5 carbonos, entretanto, 4 são diferentes. Se 4 carbonos são diferentes, o terciário, por sua vez, já é diferente dos demais, porque é só eles de terciário. O secundário já é diferente, por sua vez, já naturalmente, porque ele já é o único secundário presente, não tem outro. Agora, esses dois primários aqui, por que esses dois primários são diferentes? Porque este primário, queridos, ó, está ligado a este carbono, que é terciário. E este primário está ligado a esse carbono, que é secundário. Portanto, esses dois carbonos são diferentes. Daí podemos dizer que esse composto tem 4 carbonos diferentes. Se são 4 carbonos diferentes, claro que eu vou criar 4 compostos diferentes. Preste atenção, porque isso aqui é questão de prova. Rafaela, mó barato isso aqui. Estou reagindo 1 mol de metilbutano com 1 mol de cloro. Não estou reagindo uma molécula com uma molécula. Isso não existe. Eu estou reagindo 1 mol, que corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de metilbutano, com 1 mol de cloro, que corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de cloro. Cara, eu tenho 602 sextilhões de moléculas de metilbutano reagindo com 602 sextilhões de moléculas de cloro. Eu não posso ter a pretensão de achar que todas as moléculas terão apenas os hidrogênios do carbono terciário substituídos pelo cloro. É claro que eu não posso ter essa pretensão, porque a reação orgânica, como reação química, de um modo geral, é probabilidade. Então, de acordo com a regra de Sites-F, que manda tirar hidrogênio do carbono menos hidrogenado, o composto mais fácil de ser encontrado vai ser o composto onde esse hidrogênio do carbono terciário é que vai ser substituído por um cloro. Aí o cloro vai entrar aqui no lugar desse hidrogênio do carbono terciário, olha lá. O primeiro composto que eu formo, olha lá,
O primeiro composto que eu formo é colocar o cloro ligado no carbono terciário. É o primeiro composto que eu formo. É o primeiro composto que eu formo. Mas outras tantas milhões de moléculas do metilbutano poderão perder hidrogênio desse carbono aqui, ó, que é o carbono secundário. Então, outro tanto de moléculas de cloro terão condições de substituir o hidrogênio do carbono secundário, formando o segundo composto de maior prevalência. É um composto onde temos o cloro substituindo o hidrogênio do carbono secundário. Como eu tenho probabilidade na química orgânica, e como eu disse que são 602 sextilhões de moléculas de metilbutano reagindo, é óbvio que parte dessas moléculas terá hidrogênio do carbono primário substituído, ora no carbono primário da direita, ora no carbono primário da esquerda. Então, eu posso substituir colocando cloro no carbono primário da direita, veja. E também posso representar um composto colocando o cloro no carbono primário da esquerda. Fernando Fará, então quer dizer que na química orgânica eu não vou formar um composto só, não? Claro que não, mano. Eu aqui represento um composto só na hora da reação. Para eu representar para você sempre o composto que tem maior prevalência, aquele que se forma em maior quantidade. Mas, na verdade, nas reações orgânicas, eu tenho sempre a formação de uma mistura de vários compostos. Se você entendeu isso que eu disse, você vai perceber nitidamente o que eu vou falar agora. Essa minha reação orgânica aqui, naturalmente, formou 4 compostos orgânicos diferentes. Vocês concordam comigo? E os 4 compostos orgânicos diferentes são isômeros entre si. Você vai perceber que a cadeia principal é a mesma. A posição da ramificação metil nas cadeias é a mesma. A única coisa que varia de um composto para o outro é a posição do cloro. Por isso, gente, que nas reações de halogenação de alcanos, na maior parte das vezes eu formarei uma mistura de isômeros planos de posição. O metilbutano, reagindo com o cloro, forma, através de uma substituição por radicais livres, uma mistura de 4 compostos orgânicos isômeros de posição. Eu escrevi errado ali, isômertos, mas é isômeros de posição. Qual é o composto que eu tenho que fazer, representar numa prova aberta? Resposta, o primeiro. O primeiro é o 2-cloro, 2-metilbutano. O segundo composto é o 2-cloro, 3-metilbutano. O terceiro composto, aqui eu tenho o cloro no carbono 1. Eu começo sempre pela extremidade que mais se aproxima do grupo funcional. Então, eu tenho 1-cloro, 2-metilbutano. E o último composto, começando a numeração pela extremidade que tem o cloro, eu tenho o cloro no carbono 1 e o radical metil agora no carbono 3. 1-cloro, 3-metilbutano. Deu para perceber, gente, isso? Então, na reação, pelo amor de Deus, não esquece, não. A minha reação orgânica, ela nunca forma um composto só. Ela vai sempre formar uma mistura de compostos. Claro que, né? A maior parte das reações, 99,99% das reações orgânicas, sempre há a possibilidade de se formar uma mistura de compostos diferentes. O composto que eu represento, em primeiro lugar, aquele composto que eu teria que completar numa reação, é aquele composto que aparece em maior número de vezes. Neste caso, é o primeiro composto que seguiu exatamente a regra de Sites-F, onde eu tirei o hidrogênio do metilbutano do carbono menos hidrogenado. Lembrando também que uma reação qualquer não tem condições de ser uma reação com 100% de rendimento. Não existe isso. Então, se eu estou querendo reagir, por exemplo, 1 mol de moléculas, eu não vou ter 1 mol de moléculas reagindo. Eu vou ter parte delas. Então, vou ter 0,9 mol de molécula, 0,8 mol de molécula. E o rendimento dessa reação nunca é de 100%. Tá tranquilo, gente? Deu para entender direitinho? Você pode responder para mim uma coisinha? Lucas Pina, agora é com você, hein?
Qual desses compostos tem isomeria ótica? O que vocês acham? Vocês vão ter que falar para mim, que eu não estou vendo o chat, não. É para responder, Fará? Pode responder, Pina. O número 2, o segundo que mais se forma. Isso aqui. Isso, acho que só ele. Esse, carbono quiral. Tá, tem outro, vê se tem outro. Pode falar, gente. É só opina não. E Melry, pode falar. Aline, Tinoco, pode falar. Léo? No terceiro, Fará. Maravilha. O terceiro, aqui, ó. Esse carbono é quiral. O de cima tem, gente? Esse carbono aqui pode ser quiral no primeiro composto? Não, né? Porque ele recebe dois radicais iguais. O último composto de baixo, ele pode ser quiral? E esse carbono aqui pode ser quiral? Não, porque ele recebe dois hidrogênios, dois radicais iguais. Esse carbono aqui, ó, pode ser quiral? Não, porque ele recebe dois radicais metil, dois radicais iguais. Portanto, carbono quiral, esse composto tem, então ele tem isomeria ótica, e esse composto também tem. Portanto, os dois compostos apresentam isomeria ótica. Uma ótima pergunta para uma prova de vestibular, que além da reação orgânica, que o cara vai te cobrar, é claro que ele pode colocar você na parede, vai tentar, mas não vai conseguir, né? Você vai tirar de letra. Perguntando a você qual é o composto que tem isomeria ótica. Ô, Fará. Oi, meu bem. Nesse exemplo anterior que você deu, eu posso falar que esses dois últimos compostos, eles apresentam na mesma quantidade, assim? Isso. Na verdade, Rafaela, eu estava evitando de falar isso, mas é claro que eu vou te responder. Existe uma probabilidade matemática, isso é provado em laboratório, não sou eu que estou afirmando isso, é fundamentado em experiências mesmo. Para cada 8 mol de moléculas de metilbutano, 4 são capazes de reagir no carbono terciário. 3 são capazes de reagir no carbono secundário. E um mol é capaz de reagir substituindo no carbono primário. Aqui, como eu tenho duas possibilidades de substituição nesse carbono primário e nesse carbono primário, aí seria uma coisa mais que equitativa, mais que igual, entendeu? Mas nunca, se você parar para pensar 4 mais 3, 7, mais 1, 8, aí seria, rendimento 100%? Não, isso aí é tudo teórico, isso é uma possibilidade, né? De cada 8, a metade você substituir em carbono terciário, entendeu? É mais ou menos nessa linha de raciocínio. Mas absolutamente ninguém vai te usar, vai te perguntar isso, porque ninguém vai usar um cálculo estequiométrico utilizando uma reação orgânica assim nesse nível. O grau de complexidade seria muito alto, entendeu? Mas, de qualquer maneira, é para você saber que de cada 10 moléculas, se estivessem reagindo, 5, pelo menos a metade, seria a substituição em carbono terciário, tá? Tá, obrigada. De nada, meu bem. A reação de nitração de alcano não é comum. Não é comum, mas ela não é difícil. Quando eu falo em nitrar, eu falo em reagir com ácido nítrico. Só, gente, que eu não posso reagir com ácido nítrico assim, desse jeito. Toda vez, é um pedido especial meu para você. Isso aí, toda reação orgânica é isso, tá? Eu não estou inventando isso, óbvio, que não sou eu que invento. O ácido nítrico é HNO3, mas nas reações orgânicas você vai reagir como HONO2. Porque na hora que você for separar os componentes para fazer a reação acontecer, tu vai separar a hidroxila, que tem carga negativa, do grupo NO2, grupo nitro, que tem carga positiva. Isso não é só com ácido nítrico, não, tá, gente? Sem qualquer ácido inorgânico que tenha oxigênio.
Você vai ver daqui a pouquinho com ácido sulfúrico. Eu vou até adiantar aqui para você, aqui, ó. H2, depois eu apago. SO4. A letra está linda, maravilhosa. Você, na reação, você não pode reagir com H2SO4 desse jeito. Você vai ter que reagir assim, ó. HO, separa a hidroxila, e depois representa o resto que está faltando. Um S, está faltando 3 oxigênios, e está faltando um hidrogênio. Exatamente o quê? Esse grupo aqui é chamado grupo sulfônico. Por isso que eu vou formar o ácido sulfônico. Olha só que legal, ó. Eu tenho esse ácido aqui chamado ácido hipocloroso. Aqui, ó. Ácido hipocloroso. Quero fazer a reação com ele, na química orgânica. Falei, pô, reação com ácido? Pô, como é que eu vou fazer isso? É ácido inorgânico? É. Tem oxigênio? Tem. Então você vai separar a hidroxila, olha lá, HO, tracinho, sigma. O que está faltando? O cloro? Então você vai fazer o cloro aqui, acabou. Onde é que você vai quebrar? Aqui. Onde é que você vai quebrar? Aqui. A hidroxila é sempre negativo? É. E o grupo sulfônico? Positivo. A hidroxila é sempre negativo? É. E o cloro? Ah, aqui o cloro vai ser o eletrófilo, vai ser o positivo. Então, se você souber que os ácidos inorgânicos, quando eles reagem na química orgânica, eles perdem a hidroxila, acredite se quiser, vai ficar mais fácil para vocês. Tá? Fique esperto em relação a isso, porque isso aí ajuda pra caramba, você vai entender muito mais as reações orgânicas, não vai nem precisar ficar decorando reação, porque se você já sabe desse pulo do gato, não vai ter como se errar. Vou só apagar aqui para voltar. Olha lá, gente. Reação de substituição, em que um alcano, qualquer que seja o alcano, ramificado ou não ramificado, não interessa, reage com ácido nítrico, formando nitrocomposto e água. Nitrocomposto, aquele composto que tem o grupo NO2 na sua composição. A formação desses produtos ocorre através da saída do hidrogênio, do alcano, e uma entrada do grupo nitro, grupo NO2. Sai hidrogênio e entra no grupo nitro. Agora, essa reação ela é muito difícil de acontecer. Sabe por quê? Porque o alcano é uma substância apolar, Rafaela. Apolar, completamente apolar. E o ácido nítrico é muito polar. Aí você vai falar assim, como é que dois compostos de polaridades tão diferentes podem reagir? Resposta. Olha o ajudante, olha quem ajuda a reação aqui. Ácido sulfúrico. Na verdade, não tem nem calor aqui, não. E esse ácido sulfúrico, ele funciona como catalisador. Então, ele vai aparecer como ácido sulfúrico concentrado, cuja finalidade é polarizar esse composto. Alguém vai te perguntar isso? Não, eu que sou chato que falo para você. Se você tiver um mínimo de conhecimento de química, eu sei que vocês sabem isso. Ácido inorgânico, todos eles são solúveis em água. Todo ácido inorgânico é solúvel em água. Então, todo ácido inorgânico é polar, pô. Como é que você vai querer que um composto polar reaja com hidrocarboneto, que nós sabemos desde o primeiro dia de aula, que todo hidrocarboneto é apolar? Uma reação para acontecer, queridos, tem que haver pelo menos uma mistura entre os compostos que estão querendo reagir. Nem misturar, vai misturar, pô. Por isso que você pega o alcano, joga ácido sulfúrico concentrado nele, polariza o alcano e depois você coloca o ácido nítrico. Aí sim a reação vai acontecer. Como? Como que ela vai acontecer? Ué, claro, o alcano vai perder hidrogênio, olha lá, perder hidrogênio. O hidrogênio sai e o NO2 entra no seu lugar. Simples. O propano perde o hidrogênio para formar o 2-nitropropano. Quebra a ligação em partes desiguais, hidroxila negativo e NO2 positivo. O hidrogênio sai da molécula do propano com carga positiva. E o nosso carbono ficaria com carga negativa, recebendo o grupo NO2. Esse nitrocomposto, se bobear, vai cair essa porcaria na prova, só por causa daquela explosão lá em Beirute. Esse nitrocomposto é usado para fazer explosivo. Então, aquela explosão que aconteceu lá em Beirute foi à base de um nitrocomposto, só que foi nitrato de amônio, um composto inorgânico, que foi mal acondicionado. Eu tinha uns 6 anos que estava lá,
todo mundo falando, ó, esse troço explode, ó, esse troço explode. Então ele foi o estopim para explodir um local que estava recheado de fogos de artifício. Então, deu no que deu. Nitrato de amônio, com o tempo foi oxidando, bum. E o gás que fez com que, né, houvesse aquele deslocamento de ar, matasse 177 pessoas e ferisse mais de 10 mil pessoas, me parece que foram feridas ali. O gás que se desprendeu foi gás nitrogênio e gás oxigênio em grande quantidade. Por isso que aquilo ali foi muito parecido com o deslocamento de ar de uma bomba, né? Parecia ter uma bomba atômica, aquele cogumelo que se formou. Quem viu a cena foi uma coisa terrível. Beleza, gente? Essa é a nitração. Lembrando que a ordem de reatividade é carbono terciário mais reativo do que o carbono secundário, mais reativo do que o carbono primário. Tá tranquilo até aí? Quer que volte alguma coisa? Ô, Fará, Oi, Lucas Pina, futuro prefeito de São Pedro. que isso, Fará? Não é responsabilidade para mim, não. Você falou que eu não entendi muito bem. Os sais, eles são polares. Todos eles são ou só alguns? Os ácidos inorgânicos? Isso. Todos eles são polares. Beleza, obrigado. Sem nenhuma exceção, todos eles, tá? Por isso que todos eles são solúveis em água. Show. Obrigado, Fará. Obrigado. De nada, querido. Sulfonação de alcano. Essa é boa também. Porque a sulfonação de alcano tem um objetivo, sabia? Produzir ácidos sulfônicos, que vão ser aqueles compostos que originarão os detergentes. Então, quando eu pego um alcano e reage com ácido sulfúrico, a minha intenção é formar ácido sulfônico. E o ácido sulfônico, quando ele é transformado em sal, se a cadeia dele for muito grande, com 10 ou mais carbonos, ele vai virar um sal graxo derivado de ácido sulfônico. Isso é um detergente. Então, você que gosta de anotar, você que, né? Eu vou repetir. Eu pego um alcano grandão, por exemplo. Coloco ele em contato com ácido sulfúrico, um catalisador apropriado, bonitinho. Aí eu vou transformar esse alcano em um ácido sulfônico. Aí eu coloco esse ácido sulfônico de cadeia longa para reagir com uma base. Aí eu sei que ácido mais base vai me dar sal mais água. Então, esse sal que é produzido a partir de um ácido sulfônico de cadeia longa, com uma base forte, NaOH ou KOH, esta reação gera um sal sulfônico graxo. Para que eu faço isso? Para fazer existir um agente de limpeza chamado detergente. Qual que é a diferença do detergente para o sabão? Resposta: a origem. A origem do sabão, ácido carboxílico, graxo. A origem do detergente, ácido sulfônico, graxo. Vou repetir. A diferença do sabão para o detergente está na origem. Um sabão é originado a partir de um ácido graxo de ácido carboxílico. Enquanto que o detergente ele é originado a partir de um ácido sulfônico graxo. Então, o detergente é de origem sulfônica graxo, um ácido sulfônico graxo. Ele é bonitinho, por isso que ele é uma graxinha. Legal? Então, a reação de sulfonação de alcanos, gente, se vocês quiserem que eu repita alguma coisa, é só falar, hein? Pelo amor de Deus, hein? Dá um berro aí que eu paro todo. Fala, chefe. Desculpa te interromper de novo. Você consegue repetir essa questão que você falou do ácido graxo mais ácido sulfônico?
Isso, então, vamos lá, ó. Sabão, só para você lembrar, Pina. Sabão, a origem. Ácido graxo carboxílico mais base. Aí vai formar um sal mais água, tá? Pegou essa parte? Sim, Fará. Detergente. Função da polícia. Detergente. Detergente. Ácido. Caiu tudo aqui. Ácido graxo sulfônico mais base. Lembrando, ácido mais base vai te dar sal mais água. Então vai formar um sal graxo sulfônico. Ele é o detergente. Legal? Gente, deixa eu só acender a luz ali rapidinho, peraí. Fará, brigadão. Brigadão. Tô de volta. Pina, beleza? Quer que volta, querido? Eu volto com você. Não, tranquilo, eu falei brigadão, só que você tava sem fone, não vi. Ah, beleza. Então vamos fazer a reação ali, ó. Eu peguei o metano, olha só. Vou reagir com ácido sulfúrico. Quando eu faço a reação com ácido sulfúrico, é claro que o ácido sulfúrico vai perder hidroxila, igual o exemplo lá de cima, lá da nitração, lá. Vai perder hidroxila e, lógico, vai ter que ter um catalisador. O catalisador é o SO3. Não se preocupa, não. É um anidrito sulfúrico. Isso é só para você saber que, de novo, alcano, gente, é apolar. O ácido sulfúrico é polar pra caramba. Então ele precisa de um catalisador para ajudar a polarizar o metano. E o catalisador é anidrito sulfúrico, SO3. É um óxido ácido. Tá? Então eles juntos vão formar água, a onde que quebra, ó, perde uma hidroxila. O metano vai perder o hidrogênio, porque não tem outra coisa para perder, né? E vai permitir que o SO3 entre, o SO3H, entre no lugar do hidrogênio. É uma troca, substituição. Ó. E claro, a água vai se formar lá, a água do outro lado. E o produto formado, a lapina, ácido metano sulfônico. Se eu quiser fazer uma reação desse composto com base, eu posso até fazer. Só que o meu sal formado a partir do ácido metano sulfônico não vai ser graxo. Para ele ser graxo, ele tem que ter uma cadeia longa, com 10 ou mais carbonos. Legal? Quer que eu volte alguma coisa? Siga em frente. Todo mundo com vergonha de mim. Então tá. Então, na substituição de alcano, já venci. Graças a Deus. Agora eu vou fazer a substituição no benzeno. Tu vai fazer a prova do Enem. Claro. Vou fazer aqui uma variação de 0 a 10. Possibilidade de cair isso numa prova. De 0 a 10, nesse intervalo, eu posso falar para você 14, no mínimo. Substituição no benzeno. Halogenação do benzeno, nossa senhora. Pega as provas anteriores, tem sempre alguma coisinha aí envolvendo benzeno na prova do Enem. Impressionante. Eles amam benzeno, eles amam nitrogênio, nossa senhora. Separação de mistura, sempre tem uma questãozinha disso. Então, eu vou fazer uma halogenação no benzeno. Queria muito que você me ajudasse. Ó. Essa halogenação, claro que vai ser uma reação de substituição. É isso que a gente está vendo, né? É claro que você sabe disso, que o benzeno não tem condições de perder o carbono. Pô, se ele perder carbono, ele deixa de ser anel, né? Então, ele vai perder hidrogênio. Se o hidrogênio sai com carga positiva, óbvio.
E quem vai entrar no lugar dele vai ter que ser alguém também com carga positiva, óbvio. Na química, quem tem carga positiva é cátion. Só que cátion é coisa lá do 9º ano, 8ª série. A gente é pré-vestibulando, no ano que vem, se Deus quiser, você está lá na faculdade. Você vai dar uma banana bem grande para mim, você não vai nem saber meu nome ano que vem. E, por isso que eu falo, cátion para nós é eletrófilo, aquele que tem carga positiva. Se eu vou fazer uma troca eletrofílica no benzeno, eu vou trocar cátion. Por isso que toda vez que eu tiver anel aromático, eu terei uma troca de cátion. Sai hidrogênio para carga positiva e entra um grupo também de carga positiva. Olha lá. O benzeno reage com uma substância simples halogenada, cloro, bromo, mesmo jeito que o alcano, formando um haleto orgânico aromático. Oi, trem só. Ô, coisa boa para cair. E um hidrácido, HX. Aí eu não falo ácido, porque não tem água. Falo haleto de hidrogênio. Tá? Olha lá. Olha o exemplo que eu vou te dar. Olha quem está em cima da setinha, gente. Olha a parte principal dessa reação. Olha quem está em cima da setinha. Olha o benzeno reagindo. Olha quem quebra o cloro, ligação cloro-cloro, em partes desiguais. Sou eu? Não. É a Aline? Não. É o Lucas Pina, futuro prefeito de São Pedro? Não. O cloro vai ficar positivo, o cloro vai ficar negativo. Quem separa isso desse jeito? Quem será? O hidrogênio vai ter que sair com carga positiva. O carbono que fica, por diferença de eletronegatividade, ele vai ficar negativo, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Sai hidrogênio, entra cloro. Vai, cloro. Pronto, uma troca. Troca de cátions. Pô, troca de cátions? Vou usar uma linguagem bacana. Substituição eletrofílica, é muito melhor assim, né? Então vai formar o que do outro lado? Cloro-benzeno mais HCl. Tira o FSL3 da reação. Tirou? Alaninha, tira o FSL3. Nath, tira o FSL3. Que isso, cara? A reação não ocorre, não. A principal finalidade do ácido de Lewis, que é o catalisador, é provocar a heterólise do cloro. Se não tiver ácido de Lewis, que é o FSL3, não vai haver heterólise da ligação do cloro com cloro. Não vai haver formação de carga positiva e negativa e, naturalmente, não vai haver reação. A parte mais importante dessa reação, gente, não esquece, não. A parte mais importante dessa reação é esse cara aqui, ó. Ácido de Lewis, AL. Você lembra quais são os ácidos de Lewis mais importantes? Se você esquecer, eu te ajudo. BX3. Oh, meu Deus do céu, não esquece isso, não. Não esquece isso, não. BX3. ALX3. Meu Deus do céu, tá cada vez mais difícil escrever com isso aqui. O segundo ácido de Lewis. O terceiro ácido de Lewis está em cima da setinha ali. FeX3. Ah lá. O ácido de Lewis, ele funciona como catalisador. Ele ajuda que tem que ajudar e depois sai ao final da reação, ele sai do jeito que ele entrou. E o último ácido de Lewis que você não pode esquecer, zinco, ex-jogador do Flamengo, X2. Esse você não pode esquecer, não. Esses, né? O X, queridos, é qualquer elemento que faça uma ligação só. E interessante que eu possa chamar a sua atenção, porque quem está reagindo aqui é cloro. Então, no meu ácido de Lewis vai ter que ter cloro também, né? Se aqui fosse bromo, aqui seria bromo. Não esquece isso não, gente. A principal parte dessa reação, o principal momento dessa reação, qual é? A presença do ácido de Lewis. Tira o ácido de Lewis da reação, o que vai acontecer? Nada. Não vai acontecer nada, porque não vai ter heterólise. O ácido de Lewis é que provoca isso daqui, ó, essa heterólise. Por isso que forma cátion, por isso que forma ânion,
e formando cátion e ânion, o cloro pode vir aqui no lugar do hidrogênio e entrar no lugar dele. Aí sai o hidrogênio para o cloro entrar. Por isso que é uma troca eletrofílica. Não pode deixar de saber isso. Promete para mim que você não vai esquecer isso? Eu vou falar uma frase aqui. Se você quiser anotar, ótimo. Se você não quiser anotar, não tem problema também. Mas eu, se fosse você, além de ir ao ABC, eu anotaria. Ó, todo composto aromático que reage com algum composto halogenado, eu vou repetir. Todo composto aromático que reage com qualquer composto halogenado terá que ter como catalisador ácido de Lewis. Eu vou repetir que você esqueceu, você não anotou, não deu tempo de pegar a caneta. Todo composto aromático, não é só benzenol, qualquer composto aromático, esteja reagindo com um composto que tem halogênio. Por exemplo, CH3Cl é um composto que tem halogênio. Todo composto aromático que reage com composto halogenado, só ocorrerá essa reação se houver ácido de Lewis como catalisador. Essa é uma boa. Pina, você vai fazer PISM, não vai? Essa é uma ótima para você. Você pode me chamar de Francisquinho se isso não cair. Você pode me chamar de Francisquinho Fará se isso não cair na prova do PISM. Exceção. Tem que ter, né? Se na química não tiver exceção, não é química. Olha lá. Eu falo para dormir tranquilo, hein? Se essa coloração do cloro que nós estamos fazendo ali não acontecer em presença de ácido de Lewis, acontecer em presença de Lus, Ana Clara Viol, Lus, a reação deixa de ser de substituição e passa a ser de adição. É uma exceção. É difícil pra caramba acontecer isso, mas acontece. Repito. Faz a mesma reação. Tira o ácido de Lewis. Coloca Lus. Raio ultravioleta, Lus. O cloro da reação em presença de Lus, em grande quantidade, vai quebrar as ligações π da ressonância por radicais livres, porque é Lus, meio especial, homólise. Aí eu teria a formação de um composto orgânico só. E os 6 átomos de cloro entrarão na estrutura do benzeno. Olha só. Olha lá. O benzeno, sim. Reagindo com 3 mol de cloro. 3 mol de cloro. 3 mol de cloro. 3 mol de cloro. Olha lá. Esse 3 mol de cloro indica que serão ou ocorrerão 3 quebras de ligações. Quais ligações? As π. Ah lá. 3 ligações π rompidas. É mole? Agora, em presença de quê? De Lus. Do início ao fim da reação. Se no meio da reação a luz acabar, por exemplo, esqueci de pagar CEMIG, ai meu Deus. Pronto, a reação não completa, não. Essa reação ela é fotodependente, ela é luz, ela depende da luz. Se tirar a luz, ela não ocorre. São 6 átomos de cloro, olha lá, 3 vezes 2, 6. Então, cada cloro vai entrar em cada carbono do composto orgânico do benzeno, formando um composto bonito pra caramba, parece uma bactéria, olha lá. O nome é 1,2,3,4,5,6. Hexacloro ciclohexano. 6 átomos de cloro serão adicionados ao benzeno. Aí deixa de ser benzeno. E esse composto, gente, no mundo da agricultura, esse composto é chamado de 666. É o composto do demo. É o composto do mal. É porque ele é tão tóxico, mas ele é tão tóxico, que quem trabalha com isso aí tem leucemia. Então ele foi retirado do mercado, o 666. Por que é 666? Porque são 6 átomos de carbono, são 6 átomos de hidrogênio e são 6 átomos de cloro.
Esse composto é o BHC, B de bola, HC, BHC, BHC, benzeno hexaclorado. Significa que o benzeno foi 6 vezes clorado. Se você for pego com um composto desse no meio agrícola, e se você não justificar o porquê que está com ele em mãos, você é preso. É um crime inafiançável. É como se você estivesse segurando 1,5 kg de cocaína pura. É violento o troço. E até hoje esse troço é vendido no mercado negro, né? E tem as pessoas que usam isso aí para matar praga, né, na agricultura, mas também mata o cara que usa isso, porque, inclusive nós que, né, nos alimentamos, nós que alimentamos alguns produtos que não são bem lavados, né, esses produtos carregam consigo um inseticida, esse agrotóxico de altíssimo grau de intoxicação. Tá bom? Tá faltando um pouquinho de tempo, mas dá para falar sem correr. Era isso, é exatamente aí que eu queria, até aí que eu queria ir. Eu queria muito que vocês prestassem atenção nesse assunto. É um assunto muito, 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 muito importante. Ele é chamado de radicais dirigentes. Quando eu falo radical dirigente, o que eu falo para você? Eu falo que se eu quiser tirar um hidrogênio do anel do benzeno, imagina o benzeno. Se eu quiser tirar um hidrogênio do anel benzeno, que eu consigo. E todos os 6 carbonos do benzeno tem um hidrogênio. Cada carbono tem um hidrogênio. E todos os hidrogênios são iguais, velho. Todos os hidrogênios estão ligados a carbonos secundários. Então, se eu tirar hidrogênio de qualquer hidrogênio do benzeno, o produto que eu vou formar vai ser sempre o mesmo. Entretanto, se o meu anel aromático tiver um grupo ligado nele, eu estou representando pela letra G, eu não posso tirar qualquer hidrogênio do anel aromático. Quem vai permitir que eu tire o hidrogênio do anel aromático vai ser o G, vai ser o radical que está ligado ao anel aromático. Lembra que a partir do momento que eu coloco um radical preso no anel aromático, eu passo a ter a posição orto, a posição meta e a posição paralela. E a posição orto é 1, 2, a posição meta é 1, 3, a posição para é 1, 4. Ora, elas são posições diferentes. Então, não vai dizer para mim que esse hidrogênio que está na posição orto é igual ao hidrogênio que está preso na posição meta, que é igual ao hidrogênio preso na posição para. Claro que não, eles são posições diferentes. Se são posições diferentes, é claro que meus hidrogênios são diferentes. Aí você vai me perguntar assim, mas e aí, onde você quer chegar com isso? Se eu não tivesse essa letra G, se eu quisesse substituir qualquer hidrogênio, eu poderia. Porque a partir do momento que eu coloquei esse radicalzinho aqui, eu passei até a posição orto, meta e para. Então, quem define o hidrogênio a ser substituído é o G. É o radical que está ligado ao anel. Por isso que eu coloquei o título aqui, ó, radicais dirigentes. Radicais que dirigem a substituição, seja da posição orto, seja da posição meta, seja da posição para. Por isso que o título é a influência da dirigência dos radicais na substituição dos hidrogênios do anel aromático. Afinal, Fará, para de balela e fala de uma vez que a aula está acabando. Quem que vai sair? É o hidrogênio da posição orto, da meta ou da para? Ué, depende. Depende de quem? Do tipo de ligação que vai aparecer no radical G. Se o meu radical G for formado apenas por ligações sigma, por exemplo, se ele fosse o metil, CH3, os hidrogênios a serem substituídos serão os hidrogênios das posições orto e para. Isso tem um porquê. Claro que eu vou te explicar depois. Mas não precisa também, ninguém vai te pedir isso em prova. Isso é mecanismo, mecanismo não cai. Então eu chamo esse G aqui de radical orto-para dirigente ou radical ativante, porque ele ativa a substituição dos hidrogênios das posições orto-para. Te dar um exemplo? Olha os exemplos, olha. Amino, olha o NH2, só tem sigma. Olha o OH, hidroxila, só tem sigma. Olha o OCH3, radical metóxi, só tem sigma. Olha lá. Olha o radical metil, só tem sigma.
Olha lá o radical etil, só tem sigma. Há os halogênios, que só formam ligação sigma. São todos eles radicais ortoparadirigentes ou ativantes. Agora, se o meu radical G, o radicalzinho que está ligado ao anel aromático, possuir pelo menos uma ligação π, pelo menos uma ligação dativa, ou as duas ao mesmo tempo, aí o hidrogênio que vai sair será exclusivamente da posição meta. Por isso que o G, tendo ligação π ou tendo ligação dativa, ele vai ser considerado um radical metadirigente ou desativante. De onde que vem esse nome desativante? É porque ele desativa a possibilidade de substituir nas posições orto e para, permitindo que a substituição só possa ocorrer na posição meta. Radicais mais importantes, mais comuns. Ou ele tem π, ou ele tem dativo, ou ele tem as duas ao mesmo tempo. Olha o grupo NO2. É o grupo mais metadirigente da química, porque ele tem ligação π e tem dativa lá, o grupo nitro. Olha o grupo sulfônico. Olha aqui, duas dativa. Então, ele é metadirigente. Ele, ligado ao anel aromático, vai permitir que a substituição só possa ocorrer na posição meta. Olha o grupo carboxila. Olha o que ele tem. Ligação π. Então, o hidrogênio que sai da posição meta. Olha o grupo aldeído. O grupo aldoxila tem π. Então, ele vai permitir, caso esteja ligado ao anel, que o hidrogênio que vai sair seja exclusivamente da posição meta. Olha o grupo nitrila, CN, grupo cianeto, grupo nitrila, como queiram, tem π. Então, o hidrogênio que vai sair vai ser exclusivamente o hidrogênio da posição meta. Tá, gente? Então, só para consolidar, para terminar a nossa aula, ó, eu tenho benzeno, só benzeno, pelado, sem nada. Qual o hidrogênio que eu posso tirar dele? Qualquer um. O composto formado sempre vai ser o mesmo. A partir do momento que o meu anel aromático possui um grupo ligado a ele, é esse grupo ligado a ele, anel aromático, que vai permitir que o hidrogênio saia, seja da posição orto, seja da posição meta, seja na posição para. Por isso que é chamado de radical dirigente. Ele, sendo formado só de ligação sigma, os hidrogênios a serem retirados serão os hidrogênios das posições orto e para. Duas substituições, uma de cada vez. Na posição orto e para, não é ou não, é e para. Você vai ver que vai formar uma mistura lá do outro lado. Agora, se o meu radical ligado ao anel tiver pelo menos uma ligação π, ou tiver pelo menos uma ligação dativa, o hidrogênio vai sair do anel, vai ser exclusivamente da posição meta. Por isso que esse radical vai ser chamado de radical metadirigente ou radical desativante, porque ele não vai permitir que as posições orto e para sejam substituídas apenas na posição meta. Na próxima aula, eu vou voltar nisso naturalmente, eu vou te explicar, vou fazer os exemplos. Na segunda-feira a gente não tem aula, tá? Por conta do feriado. Não vai ter nenhum prejuízo para a gente, porque está dentro da programação. E a gente se vê. Caso vocês queiram assistir a aula na semana que vem, na quinta-feira, tudo bem. Oi, quem me chama? É o Léo. Olha o chat aí, eu mandei mensagem. Ah, tá. Agora que eu tô vendo, Léo, desculpa. Show. E o Fosmet? O que é o Fosmet? Fosmet é o nome de um composto? Ô, Léo, Fosmet é o nome de um composto? É um agrotóxico, mas não é muito importante, não. É a última pergunta, o último comentário da prova da UERJ. Ah, tá. Aqui, essa sua pergunta aqui, ó, eu vou te falar isso na próxima aula, mas eu te adianto aqui, ó. O metilbenzeno, ele vai formar o orto ou o para. O para é o mais estável, por isso que ele se forma em maior quantidade. Tá? A posição mais equidistante do radical que está ligado ao anel. Então, sempre quando for orto e para, você vai ver comigo que o para vai ser formado em maior quantidade. Show, beleza? Valeu, Fará. Valeu, queridos. Ô, gente, um beijo. Semana que vem, se vocês quiserem assistir na quinta-feira, fique à vontade. Tá? De qualquer maneira, um grande beijo. Obrigado por tudo, tá? Tchau, tchau. Valeu. Abraço. Valeu, obrigado. Obrigado, querido. Beijo, beijo.